Aleluia. Amém. Podeis sentar em nome de Jesus. Hebreus capítulo 11, versículo 1. O tema da noite é firmes na fé. Firmes na fé. Pergunta para o teu irmão: irmão, você está firme na fé? Olha para o outro lado e fala: você também está firme? Está tudo bem aí? Vamos para cima, vamos crescer, vamos avançar. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Um dos versículos que a gente mais lê aqui na igreja e no Rema também, porque nós somos uma igreja da fé e o Rema é uma escola da fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1, a Bíblia diz: ora, a fé é a certeza. Essa palavra certeza aqui significa upotasis. Upotasis significa título de propriedade, firme fundamento ou posse antecipada. Então a fé não é dúvida, fé é certeza, amém? Fé é a certeza das coisas que se esperam. Presta atenção, que fé é a posse antecipada daquilo que Deus falou para a gente. Deus prometeu, eu espero que isso vai acontecer, eu trago para o agora, é a posse antecipada. Então fé é agora, fé é a posse antecipada, fé é a certeza, o firme fundamento. Eu posso trafegar de forma segura, porque fé não é um tiro no escuro. Fé é um firme fundamento. Você está aqui comigo? Eu não preciso ter medo de andar em fé. Fé é a certeza e é de coisas que se esperam. E fé é a convicção de fatos que não se veem. Diga comigo: convicção firme. Essa palavra convicção significa elechos, que quer dizer é a prova. Foi testado, foi verificado, foi aprovado. Fé é a convicção, fé é a prova. Eu provei e vi, funciona. Fé é aquilo que foi testado, verificado e aprovado. Quem está aqui comigo? Ora, a fé é a certeza, o potasis, das coisas que se esperam, e a convicção, eletios, a prova dos fatos que não se veem. Eu não estou vendo, mas eu provei e vi. Eu não estou vendo, mas já aconteceu. Quem está aqui comigo? Fé não espera acontecer para se alegrar. Fé não espera acontecer para você poder se mover. Não, a convicção, o eletios, é a prova. Então eu danço antes. Você está aqui comigo? Eu me alegro antes. Eu descanso antes. Eu me movo à altura, porque fé é eletios, é a prova. Amém? Você está aqui comigo? É a prova das coisas que não se veem. Aleluia. Diga comigo: fé é o firme fundamento. Diga bem forte: fé não é um tiro no escuro. Amém? Por quê, pastor? Porque a nossa fé não está estruturada naquilo que a gente vê. Nossa fé está estruturada naquilo que Deus disse. A fé do tipo de Deus está estruturada em sua própria palavra. A fé do tipo de Deus é a fé que criou todas as coisas. E tudo que existe foi criado pela palavra de Deus. Como diz em Hebreus capítulo 11, versículo 3. Vamos ler aí, volta novamente. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. Quem está comigo aí? Vamos lá, deixa eu colocar aqui, Hebreus, capítulo 11, versículo 1. E o versículo 3, vamos lá, diz assim: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Essa palavra fé aqui é a palavra pistes. Diga comigo: pistes. Amém? E essa palavra pistes aqui significa uma convicção confirmada ou firmada em uma verdade absoluta. Você está aqui comigo? Então é a mesma fé que opera trazendo as coisas do invisível para o visível aqui, a mesma fé que faz existir no âmbito natural através do cristão, do crente, foi a fé que criou todas as coisas. É o pistes. Você está aqui comigo? A convicção firmada no ouvir a palavra de Deus. Você está aqui comigo? No que Deus diz. Pela fé entendemos que foi o universo formado por aquilo que Deus diz, pela palavra de Deus, de maneira que o que é visível veio a existir das coisas que não são visíveis, ou das coisas que não aparecem. Aquilo que é invisível foi que criou aquilo que é visível.
as coisas espirituais deram vida àquilo que é natural. Você está aqui comigo? Aquilo que eu não posso ver no âmbito natural foi o que criou aquilo que eu posso ver no âmbito natural. Tudo que você pode ver é fruto de um comando espiritual. Tudo que você pode ver foi criado, foi gerado pelo âmbito espiritual, por aquilo que você não pode ver. Fé não pode ver no âmbito natural, mas a fé tem a sua própria visão. É por isso que a Bíblia fala que Moisés ficou firme como quem viu o invisível. A fé tem a sua própria visão. Não atentando nós às coisas que se veem com os olhos naturais, mas atentando às que não se veem. Eu vou atentar, olhar para aquilo que eu não posso ver naturalmente falando, mas para aquilo que eu não posso ver no natural. Eu enxergo quando eu não posso ver no natural, mas eu enxergo o que é espiritual. É disso que Deus está falando. Diga comigo, compreensão espiritual. É por isso que o apóstolo Paulo fala, iluminados os olhos do vosso coração para saberdes, para compreenderdes. É tudo pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Vamos seguindo. Aleluia. Bom, Deus vela para que a sua palavra seja cumprida, como diz a Bíblia. E todas essas coisas que foram criadas por Deus através da sua palavra, através de um comando espiritual. Deus disse, haja luz e houve luz. Deus disse, haja isso e houve. Deus disse, haja aquilo e houve. Tudo que foi criado por um comando espiritual. Do invisível para o visível. Você não pode ver palavras quando Deus fala. Você não pode ver a palavra quando você fala. Mas essa palavra que sai do invisível para o visível é que cria o mundo ao nosso redor. Fé é um poder criativo. E nós podemos criar um mundo ao nosso redor com palavras que saem das nossas bocas. Poder de morte e vida, você já conhece. Poder de morte e vida está na língua. O que fertiliza, come do seu fruto. Você está aqui comigo? Aleluia. Então, a palavra de Deus, o que está na palavra de Deus, é o que fundamenta o funcionamento da nossa fé. Amém? Agora, o que a Bíblia diz em Marcos capítulo 11, versículo 22 e 23. A Bíblia começa falando, tende fé em Deus. Isso significa, tenha a fé do tipo de Deus. Como é isso? A fé na mesma essência. Não do mesmo tamanho, mas na mesma essência. E como é essa fé? Aí, Jesus explica. Ele fala, porque se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, então assim será com ele. Será como? Conforme ele diz. Conforme ele diz. Porque se alguém a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu... Note, olha, a fé fala, a fé não duvida no coração, e a fé acredita no que se diz. Você está aqui comigo? Aleluia. E é por isso que fé é um poder criativo. Deus já depositou uma medida de fé em você. Quando você nasceu de novo, já existe uma medida de fé. Existe uma semente aí, você precisa desenvolver esse fruto. Amém, irmãos? Aleluia. E aí, fé, a fé fala, a fé crê com o coração, e a fé se comporta à altura do que crê. Se comporta a partir do momento que eu acredito. Se eu acredito no que eu falei, eu vou me comportar à altura do que eu falei. Vamos lá. O que demonstra que eu acredito no que eu falei? Como eu me comporto. Se eu não acredito no que eu declarei, no que eu orei, eu não vou agir à altura. E é por isso que o versículo 24 diz, crede que já recebestes. Tudo quanto pedires ao Pai em oração. Esse é o versículo 24, pode continuar lendo aí. Ah não, você está comigo em Marcos capítulo 11, 22, 23, 24? Abre aí. Abre rapidamente, vamos lá. Eu estou acelerando aqui, eu não quero ultrapassar o horário não. Quem já achou? Então 22, tende fé em Deus. Porque se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar e não duvidar do seu coração, então assim, será com ele. Será como? Será conforme ele diz. Se crer com o coração, confessar com a boca, ou seja, vai agir à altura do que fala. Se você está crendo de fato com o coração, se você não está duvidando, e você lança uma palavra, não tem como, você vai agir à altura daquilo. Você vai dançar antes de ver o milagre acontecer, você vai se alegrar, ou então você vai parar de ficar ansioso e você vai descansar. Depende de qual circunstância você está inserido. Tem situação que a ação à altura da fé é um descansar. Porque está tão ansioso, está tão louco, está para lá e para cá. Opa! Declarou a palavra, descansa. Quem está aqui entendendo? Agora tem situação que está inerte, esperando Deus fazer, quando na verdade Ele já fez. Ele já fez em Cristo, Ele já conquistou todas as coisas em Cristo. Então aí o que pede? Uma ação à altura do que você disse. Você declarou? Opa, então vai se alegrar. Tudo está indicando para você se entristecer. Tudo está mostrando para você, falar assim, olha, duvide.
fica angustiado. Aí é hora de você... A fé não é a prova? A fé não é a convicção? Não é o título de propriedade? Não é a posse antecipada? O que é posse antecipada nesse caso? Eu vou me alegrar, eu vou dar risada. Sabe, irmãos, e você vai realmente confrontar os seus sentidos com as verdades da palavra. Você vai olhar para aquela situação e você não vai ter vontade de rir, não. Mas a fé é a posse antecipada. Você vai ter vontade de reclamar, de murmurar, mas você vai fazer ha, 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 ha. E você vai começar a exercitar nisso. Eu vou falar, irmão, fruto cresce, fé cresce. Você vai ficando mais robustecido na fé, mais forte na fé. Daqui a pouco é mais rápido. Daqui a pouco você vai percebendo que não precisa tanto esforço. Mas a gente precisa começar de algum lugar. E normalmente a gente começa na terra árida mesmo. Normalmente a gente começa no lugar onde a gente estava acostumado a reclamar, a chorar, a murmurar, a falar mal. A gente começa nesse lugar. E vou te falar uma coisa, é um exercício. Você está aqui comigo? Você estrutura a sua fé em cima de um exercício, de uma rotina, está entendendo? Não tem jeito, deixa eu falar uma coisa para você. Você pode ter aí 10, 15, 20 anos numa igreja da fé. Ah, eu sou formado no Rema. Ah, eu sou da palavra da fé. Ah, eu já fiz até escola de ministros. Meu irmão, se você não aprendeu a trafegar por esse firme fundamento que é a fé, se você não aprendeu a estruturar isso, você vai viver de altos e baixos. Mesmo com conceito de fé, conhece os versículos, conhece isso, conhece aquilo, um monte de coisa. Mas não adianta, vai viver como um peixe fora do aquário. Essa é uma igreja da fé. Você precisa falar a linguagem da fé. Precisa se comportar como alguém de fé se comporta. Fé é um estilo de vida. Você está aqui comigo? Essa é a vontade de Deus. Olha só o que a Bíblia fala, quando fala sobre o estilo de vida do justo. Abacuque capítulo 2, versículo 4 diz assim: eis o soberbo, na sua alma, a alma dele não é reta, mas o justo, diga, está falando comigo, o justo viverá pela fé. Aí lá em Romanos capítulo 1, versículo 17, a Bíblia fala: visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé. Presta atenção na primeira parte do versículo, porque é importante. Presta atenção. A justiça de Deus, ela se revela no evangelho, não é na lei, não. E ela se revela pela fé, não é por aquilo que você faz, não. Não é com a sua mente natural, não. Ninguém consegue entender justiça se não for pela fé. A justiça se revela no evangelho, não na lei, pela fé. É pela fé. E aí ela continua falando assim: de sorte que o justo viverá pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Mais um versículo falando sobre o estilo de vida do justo, o estilo de vida do cristão. Gálatas capítulo 3, versículo 11, a Bíblia fala: e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Aí a Bíblia fala em Hebreus capítulo 10, versículo 38: todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, a minha alma nele não tem prazer, não se compraz. É o estilo de vida do cristão. Fé não é uma tentativa. Fé não é uma tentativa. Fé não é um opcional. Fé não se usa, fé se vive. É um estilo de vida do cristão. É por isso que quem vem para a igreja da fé e não vive um estilo de vida de fé, vai ficar como um peixe fora do aquário. Não adianta você querer viver o que você viveu em outro lugar. Você vai ter problema aqui. Você vai começar a orar, olhar, buscar defeito, vai começar insatisfações, descontentamento. Vou te falar uma coisa. A primeira coisa para você se encaixar numa igreja da fé, viva pela fé. Enxergue pela fé. E você vai entender as coisas espirituais. Vai ter compreensão espiritual. Você está aqui comigo? Não dá mais para viver com uma pessoa almática. Todas as coisas te abusam. Ai, me feriram. Ai, aquilo. Ai, você não vai receber nada de Deus sendo almático. Não vai receber. Deus não se move por pena, por dó. Vou falar mais. Deus é compassivo, mas Ele não se move por compaixão. Deus se move por fé. Irmão, a sua situação não vai chamar a atenção de Deus. O que chama a atenção de Deus é a sua fé. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Alguém me tocou. Olha que Jesus estava cercado por uma numerosa multidão.
Mas aquela mulher, ela estava andando em fé. Primeira coisa, ela ouviu falar de Jesus. Fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Cristo. Quem está entendendo aqui? Quando ela ouviu falar de Jesus, aí ela agiu à altura. Primeiro ela disse. Ela falou, se eu tocar, eu serei curada. Ela falou o que cria. Presta atenção nisso. Depois de falar o que cria, o que ela fez? Se ela falou e ela acreditou no que ela estava crendo, ela se move. Ela foi para cima. Ela foi até Jesus. Naquela época, uma mulher com fluxo de sangue era considerada maldita. Era vergonha. Ninguém estava perto. As pessoas viam aquilo, ó, corta caminho, que ela é maldita. Ela está assim porque ela foi amaldiçoada. Presta atenção, era desse jeito. Então aquela mulher, ela teve que lutar também contra o preconceito, uma série de coisas. Mas ela entrou no meio daquela numerosa multidão e tocou em alguém que era na época considerar alguém de grande estima e grande consideração. Sabe o que os discípulos queriam fazer com essa mulher? Os discípulos queriam expulsar essa mulher. Os discípulos queriam jogar ela fora, porque eles também consideravam essa mulher como maldita. Mas ela conseguiu tocar nas orlas de Jesus. E aí quando ela toca em Jesus, a Bíblia fala que Jesus na hora reage. Ele falou, opa, alguém me tocou. Mas Jesus estava sendo tocado por várias pessoas o tempo inteiro. O fato é que aquela mulher tocou de forma diferente. Porque como ela tocou em Jesus? Ela tocou em Jesus porque ela primeiro ouviu falar, depois ela falou, depois ela agiu à altura. Não foi assim? E quando ela tocou, de fato, manifestou a ação. Oh, meu Deus. Quando terminou a ação, depois da sua risada, depois da sua carreira, depois do seu descanso, é que vai acontecer. Não é por dó, não é por pena, não é por compaixão, é por fé. A fé extrai poder de Deus para o nosso benefício. Essa mulher, quando toca em Jesus, Jesus, opa, de mim saiu o poder, de mim saiu o poder, de mim saiu o poder. Como mestre, todo mundo está te tocando. Falou, todo mundo está me tocando, mas alguém me tocou diferente. E a Bíblia fala que a mulher ficou cônscia. Ela estava trêmula, ela estava com medo. Ela falou, mestre, fui eu, e contou tudo o que tinha acontecido. E ela já percebeu que tinha estancado ali o sangramento. Aí Jesus olhou para ela e falou assim, sua fé. Olha para o seu irmão e fala, sua fé. Não é a fé do pastor. Não é a mulher do coque também. Não é o povo da oração aqui da igreja. Diga, sua fé. É pela sua fé. Diga, o justo vive da sua fé. Vai edificar a sua fé. Vai crescer na fé. Vai praticar a fé. Amém, irmãos? Oh, aleluia. Fé não é prova. Quer dizer, fé é prova. Fé não é tentativa. Eu vou nessa igreja, eu vou tentar. Eu vou lá na frente para ver se acontece alguma coisa. Perdeu. Fé não é tentativa. Será que vai dar certo? Não, fé não é um tiro no escuro. Vai para cima. Vai para cima. Quem está aqui comigo? Romanos 4, 21, a Bíblia fala, estando ele plenamente convicto, pleupório, cheio a ponto de transbordar, não havia margem para dúvida, estando ele plenamente convicto, aleluia, de que Deus era poderoso para cumprir o que prometeu, estando ele bem posicionado no que Deus tinha dito, estando ele bem fundamentado, estando ele bem estruturado naquilo que Deus disse sobre ele, sobre a promessa, então ele agiu. Então ele fez acontecer. E o que aconteceu? Isso foi lhe imputado por justiça. Um homem que viveu 430 anos antes da lei foi justificado pela fé. E isso lhe foi imputado por justiça. Aleluia. Você precisa entender que a fé do tipo de Deus não é apenas um assentimento mental. Não concorda apenas mentalmente. É verdade. Poxa vida, essa igreja é uma bênção. Olha, eles falam tão bonito lá. Olha só, vou te falar, é tão bom. Olha só, faz tão bom para a nossa alma, irmão. Não é sobre isso, é sobre o que você está construindo espiritualmente, é sobre estrutura de fé. Aleluia. Não é apenas concordar mentalmente. Aleluia. Aleluia. Fé é o estilo de vida. Quem está aqui comigo? Aleluia. Fé é certeza. Fé é convicção. Você está aqui comigo? Não é apenas concordar mentalmente. Essa palavra potássio tem também
A tradução de o título de propriedade. Diga comigo, título de propriedade. Oh, eu gosto disso aqui. Por que eu gosto disso aqui? Porque tudo que Deus criou, Ele deu para o homem. Aí o diabo veio e deturpou quem o homem era. E o diabo roubou o título de governador deste mundo. Deus desse século. Quando Deus criou o homem para governar e dominar tudo que Ele criou. Deus cria todas as coisas, só depois Ele cria o homem para governar tudo que Deus criou. Então tudo que Deus criou é nosso. E sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz, tudo é vosso. É o que a Bíblia diz no Novo Testamento. Quando a fé fala que é a certeza, essa palavra opostasis significa fé é o título de propriedade. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu moro de aluguel. Eu estou morando em um apartamento de aluguel. Eu creio que eu vou comprar. Mas eu só tenho, por enquanto, o direito de posse. Eu não tenho título de propriedade. Quando a enfermidade vem contra você, quando o diabo se lança na área financeira contra você, quando o diabo tenta, de alguma forma, influenciar as suas emoções, por mais que ele, às vezes, consiga fazer alguma coisa em você, você precisa entender que o que ele está fazendo, ele só está fazendo porque você deu um direito para ele. Você abriu uma legalidade. O direito de posse. Porque o título de propriedade, de fato, é seu. Tudo que Deus fez para mim e para você. A Bíblia fala, todas as coisas nos foram doadas. No que diz respeito à vida e à piedade. Toma posse. Fé é o título de propriedade. É meu, mas eu vivo isso. É meu, mas eu tomo posse. Fé é a posse antecipada. Fé é o título. É meu, mas eu tomo posse. É meu, mas eu manifesto o que eu tenho. É meu, mas eu estou usufruindo. Fé é o título de propriedade. É por isso que o estilo de vida do crente é fé. Viver numa igreja da fé e não viver por fé, e não se esforçar para viver por fé, e não ficar atento para crescer em fé, meu irmão, é um desastre. É um desastre. É um desastre. A palavra que vem para te impulsionar é a palavra que vem para te julgar quando você não pratica. Quem está entendendo aqui? Fé é a certeza, é a convicção, é a posse antecipada, é o título de propriedade. Diga, nós somos proprietários de tudo que Deus nos deu. Diga, a vida abundante que Deus nos deu. Amém? O inimigo não pode roubar aquilo que Ele não te deu. Amém, irmãos? Aleluia. Você tem o título. Aleluia. Título de propriedade. Paulo tinha essa consciência de título de propriedade. Filipenses 4, versículo 13. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Olha para o seu irmão. Permaneça firme na fé. Diga para ele. Amém. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé. Eu gosto desse versículo de 1 Coríntios capítulo 16, 13. Presta atenção nisso aqui. Olha o que a Bíblia fala. A Bíblia fala para a gente vigiar para permanecer na fé. Presta atenção. O apóstolo Paulo está falando, vocês precisam aprender a vigiar para permanecer na fé. Fiquem atentos. É como se vocês montassem uma estrutura de proteção para a fé. Quando você percebe uma situação que está tentando arranhar a sua fé, você fala, opa, aqui não. Ele fala assim, sejam vigilantes, permaneçam firmes na fé. Portai-vos varonilmente. Nossa, isso aqui está ligado à maturidade. Se comportem como homens maduros, é isso que o apóstolo Paulo está falando. Uau! Você sabe por quê? O imaturo, ele vai viver de acordo com o que ele sente. Na alma. Ele vai se posicionar nos seus sentidos. Eu acho isso. Eu acho aquilo. Eu me sinto assim. Eu estou assim. Eu estou assado. Não, portai-vos varonilmente.
se comportem como homens maduros. Vírgula, e termina assim: fortalecei-vos. Pega esse versículo, irmão. Pega esse versículo e anota. Está em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13. Anota ele. Anota. Olha o que a Bíblia fala em Efésios capítulo 6, versículo 14 e 15. Estai, pois, firmes. Olha aí, mais uma vez. Fica firme na fé, irmão. Olha os alertas da palavra. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz e embrace sempre o escudo da fé. Presta atenção. E aí ele coloca uma vírgula e fala o porquê de embraçar o escudo da fé. Estejam firmes. Estejam firmes. Ele fala, como? Cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos com a couraça da justiça, calçando os pés com a preparação do evangelho. Aí ele fala, embraçando sempre o escudo da fé, vírgula, com o qual podereis apagar todos. Não são alguns. Todos os dardos inflamados do inimigo. Presta atenção que são dardos inflamados. Você sabe o que é um dardo inflamado? Eu vou falar para você o que é. Antigamente, nas guerras, eles tinham flechas, que eles lançavam flechas de fogo. Essas flechas, onde elas iam, elas batiam e provocava um incêndio para destruir. Não era uma pessoa, não era para destruir locais, regiões. Um dardo inflamado no coração de alguém pode destruir não só esse alguém, mas pode destruir um grupo. Alguém que está com o coração inflamado por um dardo, por uma seta, por um engano, não destrói só a si mesmo, destrói um grupo. Alguém que está com o coração inflamado vai com certeza querer inflamar mais alguém. Com certeza vai querer compartilhar daquilo que está inflamado o coração. E esse fogo que está inflamando o coração dessa pessoa vai começar a inflamar o coração de outras. E essas pessoas vão sofrer por esse incêndio também. Hoje é noite de arrependimento. Abrace o escudo da fé, meu irmão. Porque abraçando o escudo da fé, você apaga os dardos inflamados. Pega isso. Pega isso para a sua vida, para sempre. Não é chorando. Não é, eu vou todo domingo lá na frente da igreja e nada muda. Não muda porque você não abraça o escudo da fé. Não está vivendo fé como estilo de vida. Está vivendo de forma almática. Nossa fé não é na alma. Nossa fé não é emocional. Nossa fé é racional, na palavra. Nossa fé não tem a ver com emoções. Não tem a ver com o que a gente sente. Cuidado, porque o diabo vai enganar na alma, no campo dos sentidos, dos pensamentos, imaginações. Os dardos, eles vêm na alma, os dardos inflamados. Agora, a fé, o escudo da fé, apaga. Nas guerras, tinham os verdadeiros, os escudeiros, que falam, não é isso? Que ficavam à frente. Porque quando viam aqueles dardos inflamados, batia no escudo, eles caíam no chão e apagavam. Presta atenção no que eu vou te falar. Enquanto você não crescer e não amadurecer, e não começar a andar em fé, e não deixar de ser menino, bebê espiritual, você sempre vai viver com o coração inflamado. Uau. Eu quero terminar com algumas perguntas. Presta atenção. Você é um praticante da palavra da fé? Ou você é um simpatizante? Você acha bonito? Você concorda com tudo? Mas você é um praticante ou você é um simpatizante? Essa é a primeira pergunta. Eu quero que você medite nisso. A segunda é, você apenas concorda com o que você tem aprendido aqui durante esses anos? Ou você desfruta de uma vida de fé todos os dias? Terceira pergunta. E se você puder anotar, porque nós não temos vídeo, não dá para você depois assistir. Mas nós estamos preparando aí um book, não é isso? Um link, Glauber acho que está fazendo isso, ou alguém vai fazer isso. Um link com todas as ministrações, desde o primeiro dia que saiu o telão daqui. Nós vamos disponibilizar lá no grupo da igreja para todo mundo ouvir todas essas ministrações, todas. O link com todas elas. Todas estão sendo gravadas, é isso? Amém. Então estou tranquilo.
Então vamos lá, vamos repetir aqui. Você apenas concorda com o que você tem aprendido aqui durante esses anos? Ou você desfruta de uma vida de fé todos os dias? Terceira pergunta. Você vive pela fé, pela sua fé, ou apenas admira a fé de alguém? Continua se escorando na fé de alguém? Essa é a terceira pergunta. Quarta, fé é o seu estilo de vida? Ou você só usa a fé quando você precisa, quando está passando por um momento de pressão, quando tem uma necessidade? Como você tem vivido? E eu te respondo. É no dia a dia que você vai responder todos esses questionamentos, todas essas indagações. Você vai ter resposta olhando para a sua vida e vendo como você tem se comportado. Quando você acorda, quando você está no seu trabalho, quando você volta para a sua casa, como você vive, qual o seu estilo de vida, qual a sua rotina, qual a sua prioridade, o que é que você tem priorizado. Se usamos fé para satisfazer os nossos desejos, ou se de fato fé é o nosso estilo de vida. Deixa eu te dizer uma coisa. Quem aqui deseja agradar a Deus aqui? Deixa eu ver, levanta a mão quem deseja agradar a Deus. Uau, olha só, todo mundo deseja agradar a Deus aqui. Não tem uma pessoa aqui que não quer agradar a Deus. Todo mundo deseja agradar a Deus? A Bíblia fala, se você deseja agradar a Deus, fé tem que ser o seu estilo de vida. Porque a Bíblia fala, Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário fé, é necessário crer para se aproximar dele. A menos que você tenha se aproximado dele por interesse. Pelo que ele tem e não pelo que ele é. Fé passa a ser um estilo de vida quando eu creio, me aproximo, honro, amo e desfruto da sua presença. E não pura e simplesmente quando eu preciso de alguma coisa. Então, se não está funcionando tudo como eu quero, então não estou contente. Então, se eu não fui promovido, eu não estou contente. Então, se não está fazendo assim, assim, assado, está errado e eu não estou contente. Eu dissimulo isso. Isso é uma vida de carnalidade. Não é fé como estilo de vida. Cuidado para não ver com pessoas assim. São rápidas em proliferar descontentamentos. Quem está entendendo aqui comigo? Aleluia. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque para eu me aproximar dele, eu preciso crer que ele existe. Eu preciso crer na sua existência. É o que diz o versículo. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Anota esse versículo também. Declare comigo, diga, Deus se move por fé. Deus não vai se mover a meu favor, a seu favor, porque a gente nasceu no berço evangélico cristão. Deus não vai se mover a nosso favor, porque a gente é de uma igreja evangélica. Deus não vai se mover ou vai se manifestar, pura e simplesmente, porque eu tenho princípios e valores. Quem está aqui comigo? Meu Deus do céu. Deus não vai se mover a meu favor, porque eu faço parte de uma igreja da fé. Você faz parte de uma igreja da fé, mas você vive pela fé? Deus não vai se mover a seu favor só porque você já fez um rema, porque você tem um diploma do rema. A única coisa que pode mover Deus a seu favor é a sua fé. O que eu estou pregando hoje, eu preguei 11 anos aqui seguidos. E hoje eu estou pregando mais uma vez. Mais uma vez. E não vou parar de pregar a minha vida inteira. Aleluia. Chegou o tempo, irmãos, da gente se levantar de fato por fé. E agora eu quero falar especificamente sobre o propósito de Deus para a sua vida, que também você conhece pela fé. Você nunca vai viver o que Deus tem para a sua vida se você não amadurecer em fé. Você pode viver o seu propósito, pode viver o propósito da empresa A, da organização B. Você pode até achar que está fazendo alguma coisa, mas enquanto estiver na alma, enquanto estiver desmaiando na alma, não vai viver o que Deus tem para a sua vida. Porque tudo que Deus faz, Ele faz quando você se move pela fé. É pela fé. E deixa eu te dizer uma coisa. Quando você abraça o escudo da fé,
você se protege. A fé protege você dos ataques. A fé protege você dos ataques. Eu sei porque sei. Você está envolvido com uma igreja da fé, com uma igreja correta, uma igreja séria. Está cheio de lugares vagos aqui. Sabe por quê? Porque a gente não vende bênção. Porque a gente não negocia vaga no céu. Porque a gente não ensina um evangelho fácil. Não é um evangelho passivo. Não, tudo que Deus tinha que fazer, Ele já fez em Cristo. Então, viva pela fé. Vá viver pela fé. Essa é a proposta do nosso evangelho. Agora, presta atenção numa coisa. É uma igreja que tem feito a diferença. É uma igreja que tem saqueado o inferno. É uma igreja que, de fato, provoca Satanás e deixa Satanás mordido. Porque a nossa igreja, ela é uma igreja eficaz. Ela produz resultado. Ela não é inchada, não. Ela é, de fato, uma igreja. E ela está crescendo e mais, e a gente está avançando, e a gente está indo para uma nova fase agora. E você acha que o diabo está contente? Então o inferno vai atacar. Agora, ó. Você não precisa ter medo. Só precisa abraçar o escudo da fé. Porque o diabo vai atacar. E a árvore vai mexer, vai chacoalhar. Então chegou o tempo da gente se levantar para viver o que Deus tem para a nossa vida, mas primeiramente como corpo. Eu preciso amadurecer e aí, aprender a viver como corpo, entender que o propósito de Deus para a minha vida, ele é conhecido pela fé, mas para eu viver o propósito de Deus para a minha vida, eu preciso aprender a viver como corpo. Eu preciso respeitar o que Ele faz, admirar o que Ele faz. E eu preciso compreender as diferenças. Parar desse negócio de me comparar e de querer me mostrar como melhor. Eu preciso me alegrar com o avanço do corpo. Sabe que tem gente no corpo torcendo para que algo dê errado? Estou te falando que tem. Eu sei que tem. Só para provar que ele estava certo. Só para provar que não vai dar certo. Isso é o ego do tamanho do inferno. Exatamente, tem um ego do tamanho exato do inferno. Aleluia. Essa palavra está limpando. Eu sei que está limpando. Eu sei o que Deus está fazendo aqui. Ninguém precisa me falar nada depois do culto. Eu já sei o que Deus está falando aqui. Porque 90% do que nós falamos aqui foi por inspiração, coisa que aconteceu aqui. Deus querendo falar aqui. Irmãos, chegou o tempo da gente crescer e avançar. A gente está indo agora entrar no novo prédio, um prédio para 1.200 pessoas. A gente tem pouco mais aqui de 500 lugares. A gente vai fazer 3 cultos, vai para 3.600 pessoas. Nós precisamos, nós que estamos aqui, ó, hoje aqui deve ter umas 400 pessoas, não sei. Nós precisamos aqui. A gente crescer, estar estruturado o suficiente para agarrar esse povo que está chegando, para cuidar desse povo, para amar, para entender, para não ficar julgando, para não ficar chateadinho com qualquer coisa. O diabo nunca vai deixar de ser diabo, o problema nunca vai deixar de existir. No mundo nós vamos passar por pressão, por aflição, mas mantenha o escudo da fé. Saia do ambiente da alma. Ah, se eu não estou fazendo, eu fico descontente, eu não colaboro, eu não contribuo. Como assim? Não é do seu jeito, é do jeito de Deus. É como Deus quer fazer. Ei, celebra o seu irmão. Aprenda a celebrar o avanço do seu irmão e pare de questionar o porquê. Pare de colocar os porquês. Só celebra. Só celebra. Se alegra com o crescimento de todo mundo. Chega de ponto de interrogação na sua mente. Chega de ponto de interrogação na sua mente. Chega, porque essas coisas geram insatisfação. E insatisfação gera ingratidão. E um coração ingrato não avança de jeito nenhum. Você pode tentar com toda a sua força se lançar, mas não vai. Deus resiste. Um coração errado. Fique em pé em nome de Jesus, eu quero orar por você. Aleluia.